A gente precisa definir com clareza aqui. Eu vou falar para vocês algo que vai marcar muito a audiência e o pessoal, especialmente nós da direita. A maior mentira que vai ser repetida nessa próxima campanha, como tema de campanha, é impeachment de ministro do Supremo. Essa é a maior mentira que vai ser falada. Por quê, senador? Por quê? A minha pergunta é inevitável, já que estamos na arena, né? Porque a Constituição de 88, ela foi feita olhando para trás, para o movimento, para a Revolução, o golpe de 64, como cada um queira chamar. Deu ao Supremo Tribunal Federal poderes em que todas as decisões que são tomadas pelos ministros enquanto poder e ministro só podem ser questionadas lá na Corte. Ah, o Senado pode fazer isso. O Senado só pode fazer isso em duas situações. Se houver o cometimento de crime e o ministro corregedor do próprio Supremo Tribunal Federal enviar ao Senado um projeto para a cassação. Ou que é o único meio que nós encontramos, assim, para quem trabalhou isso, como eu trabalhei com outros senadores, você investigar os escritórios de advocacia de parentes dos ministros e entender se eles tiveram privilégios ou não. Se isso fosse feito, né? Se houvesse cometimento de crime, aí estava fora da alçada de decisões do tribunal. Me entenderam? Isso é um cometimento fora. Nós poderíamos pegar e aí sim abrir um procedimento de impeachment com base numa ação fora do Supremo. Mas as ações tomadas enquanto corte, quando um juiz, ministro, toma uma decisão e é referendado pelos demais, nós só podemos questionar dentro do Supremo. O senhor acha que a atuação do ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, desde o inquérito 4781, que tem 6 anos, não são atitudes que configuram perseguição política contra um espectro, os conservadores, a chamada direita, que não há casos de violação de direitos humanos em relação aos presos políticos do dia 8 de janeiro, há questões que envolvem censura, questões que são passíveis de sanções provavelmente do governo americano, por interferência à lei americana, violações da primeira emenda americana, por exemplo, e insisto na questão dos direitos humanos. Claro. Isso tudo não tem uma gravidade capaz de levar o caso ao plenário do Senado? Tem muito. Você tem grávidas, adolescentes, idosos que foram detidos irregularmente. Você tem essa questão muito questionada pela OAB, de que um ministro que é vítima, ele também é um investigador e vai ser o sentenciador. Só que tem uma coisa, a decisão está sendo tomada no âmbito do Supremo e está sendo referendada pelos demais ministros. Não cabe ao Senado isso. Nós não temos o poder para isso. Isso é uma mentira que foi falada e que estão vendendo para a população. Volto a dizer, nós só podemos questionar decisões dos ministros do Supremo dentro do Supremo. A legislação diz isso. Isso é muito claro. Agora, se nós pegarmos de fora para dentro algum tipo... Foi isso que nós fizemos na CPI Lava Toga. Nós fizemos uma CPI, queríamos criar uma CPI para investigar exatamente as ações paralelas. Que hoje a gente sabe, tem filho de desembargador, tem filho de ministro, tem parente, tem esposa, que tem escritório de advocacia milionários. Qual é a relação desses escritórios com o Supremo Tribunal Federal? Aí o Senado teria uma atuação legítima dentro da Constituição, sem quebrar essa questão dos valores. Mas nós não tivemos as assinaturas, houve uma pressão política muito forte e a CPI Lava Toga morreu. Então, de lá para cá, está todo mundo falando isso. Ah, vamos fazer o impeachment. O que nós podemos fazer? Flávio falou muito bem. Nós podemos mudar as regras. Isso o Senado pode fazer, mas isso depende de um conjunto da casa, dos presidentes e de uma decisão de líderes. Primeiro, mandato para os ministros. Nós podemos mudar a idade dos ministros, podemos voltar para 70 anos, 65, isso é do parlamento, porque aí boa parte já vai embora. Nós podemos criar mandato para eles. Isso está, inclusive, já em andamento, eu defendo isso. Nós temos que definir, um ministro fica 10 anos, 12, como é a corte alemã, e sai de lá. Israel conseguiu conter o Supremo Tribunal Federal depois de mudar a legislação, definindo quais são os poderes que o Supremo tem. É isso que nós temos que fazer. Hoje o ministro André Mendonça, inclusive, fez uma declaração que eu vou tornar minha aqui. Lisboa, né? É preciso rever as competências do Supremo, porque hoje qualquer um vai ao Supremo, qualquer um é aceito e vira essa confusão que está o Brasil. Você vê, por exemplo, a coisa julgada. Nós tínhamos uma definição clara do STJ. Aquilo que é julgado não se reabre mais no Brasil. Pronto. Então, todas as matérias tributárias, tudo que estava resolvido. Não, o Supremo foi lá assim, não pode reabrir. Isso gera uma insegurança jurídica muito grande. No nosso caso, por exemplo, quando nós tivemos a CPI do Covid, era uma decisão exclusiva do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. E quando veio a liminar do Barroso, quer dizer, um juiz
mandou que 81 senadores obedecessem uma decisão. Está errado isso. Nós temos que acabar com decisão monocrática. Está na Câmara dos Deputados. Então, como o Supremo ele não faz uma autoavaliação, a vaidade tomou conta de uma maneira tal que hoje a gente não vê mais ministros, a gente vê uma gente vaidosa dando entrevistas na televisão como se fossem os donos do país para dizer que é o tempo da judicialização. Está errado. Essa questão do orçamento. Qual é a competência que o Supremo tem para definir sobre o orçamento? Não tem nada na Constituição. Mas se não tem, o Supremo entra. Tem que estar escrito na Constituição. Não pode. Porque quando não está escrito, e mesmo quando está, né? Porque agora a gente tem um negócio a tal do ativismo judicial, que, a meu ver, chegou à corte com o ministro Barroso, porque a Constituição diz que a judiciário tem que responder. O Barroso entendeu que o judiciário tem que responder em qualquer coisa. Fez lá um relatório do abuso, por exemplo, autorizando o abuso em todas as áreas. Nós nos levantamos como evangélicos, não pode. Está errado, está na lei, o Supremo baixou a bola. Mas o restante, a gente vê que há uma interferência em todos. Mas o que nós temos que fazer? Nós temos que mudar as regras. Nós temos que criar mandato. Temos que diminuir essa idade, nós temos que definir quem pode ir ao Supremo. Davi Alcolumbre falou isso ontem em plenário. A gente parte para um debate, aprova, aí o PSOL, por exemplo, que tem uma bancada mínima, radical, vai no Supremo. Um ministro vai lá e derruba uma decisão de 513 deputados e 81 senadores.